Livro dos Salmos, de número 3. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Meus irmãos, quantos de nós aqui já fizemos as contas do número dos nossos problemas, das dificuldades que enfrentamos, e após enumerá-los, você diz, talvez como o salmista Davi, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Senhor, como tem crescido o número dos meus problemas. É enfermidade atrás de enfermidade, perseguição no trabalho, problemas familiares. Senhor, como são grandes os meus problemas e mais, eles têm aumentado a cada dia mais. E você pode perceber aqui um tom de espanto misturado com lamento do salmista Davi. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. E eu quero situar você em qual contexto Davi escreve este salmo. Se você observar aí na epígrafe da sua Bíblia, nesse título que tem aí, diz Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. E para entendermos um pouquinho deste contexto, nós temos que conhecer também a história de Absalão. A história de Absalão e Davi. Pai e filho. Absalão era um homem ambicioso. A Bíblia diz lá em 2 Samuel, capítulo 15, mas nos capítulos anteriores, 13 e 14, vai contar melhor os feitos de Absalão, mas a Escritura diz que Absalão era o homem mais formoso de seu tempo. Um homem que nele não havia imperfeição. E também um dos filhos talvez mais problemáticos de Davi. E se nós começarmos a enumerar aqui as consequências dos atos de Absalão, você dará razão com muita facilidade porque Davi está orando aqui o que veio a ser o Salmo 3. E é interessante que quando nós acompanhamos ainda mais o texto, além de matar o próprio irmão, Amnon, Absalão vai procurar refúgio em outra terra. Ele sabia que o pai dele haveria de o castigar, então o que ele faz? Ele foge. Absalão vai buscar exílio num outro reino, com outro rei de um povo que na verdade não era o seu. É muito fácil cometer o crime e depois fugir. Foi isso que ele fez. Então ele coloca Davi numa situação muito difícil. Imagine Davi, pai de Absalão, Amnon e Tamar. Um filho abusa da própria irmã. O outro mata o irmão por vingança. E agora foge para um reino que não é o seu. E Davi, então, não tem outra alternativa que senão orar. Mas não acabou. Absalão volta para Jerusalém há algum tempo e fica lá 2 anos sem conversar com Davi. Absalão não comparece na presença de Davi, porque há ainda aquele ressentimento no coração de Absalão, porque no coração de Davi, a Bíblia vai nos informar que ele já havia tido seu coração consolado, confortado,
devido à perda de Aminon de forma tão trágica, né? Um irmão matando o outro. E meus irmãos, depois de 2 anos sem conversar com o pai, Absalão requer então uma audiência com o rei, né? Com Davi, seu pai. E com muito custo, com muita dificuldade, ele consegue. E após ser recebido no palácio real, a Bíblia diz que Davi o recebe com um abraço e com um beijo. Você é bem-vindo, meu filho. Ainda que você aprontou e muito, ainda que você fez, talvez para outros fosse imperdoável, mas você, meu filho, você tem lugar nessa casa. Mas o coração de Absalão não descansou com o perdão de seu pai. Não descansou com desejo de vingança em ter matado Aminon, seu próprio irmão. O que Absalão começou a fazer? Segundo Samuel 15, vai dizer que Absalão começou a conquistar o coração do povo. Começou a conquistar o coração daqueles que viviam na corte do próprio pai. Com o quê? Com bajulação. Tratando bem, o texto diz que a todos que Absalão recebia, ele os cumprimentava com um beijo na mão. E por que tudo isso? Porque Absalão viu que as pessoas vinham a Davi para serem julgados, para serem ouvidos, e ele então deixou o seu coração corromper pela grandeza. Eu quero ser rei. Eu quero que todos cheguem a mim para pedir conselhos ou para serem julgados por mim. Eu quero esta posição do meu pai. E então ele começa a arquitetar um plano maligno. Bajula um, bajula o outro, faz política com um, política com o outro, talvez dizendo assim: meu pai já está velho, já não está mais com a mesma força, meu pai já não sabe muito o que está falando, estamos precisando de um sangue novo aqui na coroa de Israel. E então, Absalão pede licença a seu pai Davi para ir prestar sacrifícios em outra terra. E Davi, claro, como um coração de pai bondoso, libera Absalão. Mas ele estava indo fazer alianças para destronar o próprio pai. Parece história de filme, né? Dava um bom enredo. E Absalão vai e justamente ele coloca o seu plano em curso. Ele faz alianças e se proclama rei. E tocam-se as trombetas em vários lugares. E chega ao conhecimento de Davi que Absalão está sendo aclamado rei. E Davi então entende: a minha vida corre perigo. Meu filho vai reunir forças, exércitos para me matar, para me destronar. E o que Davi faz? Davi foge. Foge com seus melhores homens, guerreiros, conselheiros, esposas, e deixa apenas algumas concubinas no palácio para tomar conta. E aí é nesse contexto de fuga que Davi escreve o Salmo 3. Ele está fugindo do próprio filho, que o quer matar e o quer destronar. Então o tema do sermão nessa noite é a confiança que provém de Deus. A confiança que provém de Deus. E nós vamos, de uma maneira um pouquinho diferente hoje, interpretar esse texto aqui, colocando os versículos em pares, do primeiro para o último. Olha o versículo 1 com o versículo 7. Diante dos inimigos temos vitória. Diante dos inimigos temos vitória. Olha o versículo 1. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. Porque Absalão está reunindo povos e o meu próprio povo para me destronar, me matar. Então Davi não tem outra solução a não ser orar a Deus. Agora, olha o versículo 7. Levanta-te, Senhor. Ele está orando ainda. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Perceba que há uma semelhança entre os dois versículos. Há um paralelismo que liga os dois versículos. No verso 1 nós temos adversários que são numerosos.
No verso 7, nós temos inimigos e ímpios que estão atrás de Davi e ele está orando. Senhor, aumentou o número dos meus inimigos. Senhor, são mais numerosos que eu. Eu não tenho força para lidar com essa situação. E mais, não são os heteus, os jebuseus, os filisteus, os amonitas. É o meu filho que se levantou contra mim, com o meu próprio povo. E ele quer me matar, ele quer me destronar. E ele continua orando. Levanta-te, Senhor, age. Faça algo porque eu estou perecendo. Talvez você já orou assim. Senhor, haja, levanta-te ao meu favor, salva-me, Deus meu. E aí vem o que nós chamamos de orações imprecatórias. É quando você lança juízo em forma de oração sobre os seus inimigos. Senhor, quebra os queixos dos meus inimigos. Quebre os dentes deles. Era uma linguagem muito típica da época do Antigo Oriente Próximo. Senhor, quebra os dentes dos meus inimigos. Afrouxe os queixos deles. Faça-os retroceder pelo mesmo caminho que vieram. E muitas vezes nós temos que aprender a orar com os salmos, meus irmãos. Senhor, o número dos meus problemas só tem aumentado. É problema de tudo quanto é lado. Salva-me, Senhor. Os meus inimigos, os meus problemas, esta situação é maior do que eu. E veja, no verso 1 você tem assim: são numerosos os que se levantam contra mim. E no verso 7, quem Davi está pedindo para se levantar? O Senhor. Senhor, os meus inimigos estão se levantando. Percebe o paralelismo? Os meus inimigos estão se levantando. Levanta-te também, Senhor, e dá de frente contra os meus inimigos. Meus irmãos, tem oração nossa que é desesperada mesmo. Eu não sei, tem dias que você ora tranquilamente, Senhor, louvado seja o teu nome, mas tem dia que você está orando desesperado. Senhor, dá um jeito na minha situação. Os meus inimigos são grandes e são numerosos. E pior, talvez um inimigo que se levanta dentro da sua própria casa, como Absalão, filho de Davi. Talvez o seu problema foi causado, gerado dentro do seu próprio lar, por quem devia te amar, te proteger, te acolher, te apoiar, estar com você. E é lá dentro que se levantam os seus inimigos. Mas diante dos inimigos, Davi está orando por vitória. Senhor, fere nos queixos todos os meus inimigos e aos ímpios quebre os dentes. Esta é a oração dele. Diante dos inimigos temos vitória. Então percebe a semelhança do verso 1 com o verso 7? Ele está orando. Se você tentar não olhar para o verso 2 ao verso 6, você vai entender que o verso 7 é a continuação do verso 1. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. Verso 7, levanta-te, Senhor, então, salva-me, tira-me dessa situação. Do verso 2 ao verso 8, nós temos então, diante do desespero, a salvação. Se do verso 1 e 7, diante dos inimigos temos vitória, do verso 2 e verso 8, diante do desespero, temos salvação. Olha o verso 2. São muitos os que dizem de mim. Está vendo que o salmista está enfatizando aqui o número? São muitos, são numerosos, são diversos. São muitos os que dizem de mim. Estavam falando dele. Talvez o seu maior problema são pessoas que estão falando de você. Isso às vezes nos fere muito, né? Tiago vai dizer que a língua, sendo o menor membro do corpo, ele pode incendiar floresta, ele pode acabar com uma nação, poder da língua. Então ele diz, Senhor, são muitos os que dizem de mim. E olha o que diziam de Davi. Não há em Deus, olha a seriedade disso, não existe em Deus, na pessoa de Deus, não há salvação para ele. Para ele quem? Para Davi. Essa situação para Davi, em outras palavras, eles estavam dizendo, nem Deus pode resolver.
É irreversível, insolúvel essa situação. Essa situação para Davi, nem mesmo Deus poderá fazer alguma coisa. Olha o que os inimigos de Davi diziam. E, meus irmãos, na maioria das vezes, o nosso maior inimigo mesmo são as palavras que são proferidas de desânimo contra nós. Se tem uma coisa que tem o poder de nos colocar para baixo, faz-nos estagnar, parar, são palavras de desânimo, palavras de negatividade, palavras de pessimismo. E diz, olha, seu problema, se eu fosse você, eu descabelava mesmo. Não tem jeito não. Às vezes dizemos, né, só Deus, mas aqui os inimigos de Davi estão dizendo, não, nem Deus resolve seu problema. Nem Deus dá conta disso. O filho se levantando contra o pai, o filho que matou o irmão, o que é isso? Nem Deus resolve isso. Que bagunça nessa família. Davi, um excelente rei, um péssimo pai. Cada filho causou um problema para ele. E é interessante, meus irmãos, que se você olhar o verso 2, ele conjuga com o verso 8. Olha o que diz o verso 8. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Lembra lá que no verso 1 ele diz que os inimigos se levantam, mas no verso 7, que é conjugado, ele diz, Senhor, levanta-te. Agora no verso 2 ele diz, Senhor, os meus inimigos dizem, não há em Deus salvação. Qual é a resposta de Davi no verso 8? Do Senhor é a salvação. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Então, Senhor, ainda que digam que para mim não há salvação, que em ti, veja, não era só a respeito de Davi, era a respeito de Deus. Então, quando as pessoas dizem algo acerca de você, estão dizendo também acerca de Deus sobre você. Esse problema você não vai conseguir resolver. É como se estivesse dizendo, Deus não poderá resolver para você. E quando disserem que alguma causa é impossível, insolúvel, quando disserem que uma causa não tem jeito, diga assim, para mim não tem mesmo não, mas em Deus há salvação. Em Deus há escape. Em Deus há vitória. Em Deus há livramento. Era isso que Davi estava afirmando na sua oração. Você já parou para pensar o quanto nós podemos aprender a orar com os salmos? Por isso que a Bíblia diz que o culto é composto também de salmos e cânticos espirituais. Porque neles, meus irmãos, há uma profunda teologia de quem é Deus e seus gloriosos feitos. Então, ainda que muitos dizem, para mim não tem jeito, para mim acabou, para mim não há salvação, mas do Senhor é a salvação. A Ele pertence a salvação. Aquele ente querido que você tanto quer ver salvo, lavado, redimido, regenerado, na presença de Deus, aquele cujo qual muitos já disseram, para esse aí não tem jeito mais não. Ou é cadeia, ou é caixão, e para esse aí não tem jeito mesmo, já tentamos de tudo. Olha, eu acho que nem Deus dá jeito nisso aí. Responda como Davi, a salvação pertence ao Senhor. E para o seu povo, a sua bênção. É para nós, meus irmãos. Disto aqui nós podemos dizer sem nenhum clichê. Disso aqui nós podemos tomar posse, porque é a palavra que está dizendo. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Isso aqui é para nós, para o povo de Deus. Do verso 3, ele conjuga com o verso 6. Diante do medo, nós temos proteção. Então, nós já passamos aqui por 3, né? Do verso 1 e 7, diante dos inimigos, temos vitória. Do verso 2 e verso 8, diante do desespero, temos salvação. E do verso 3, que conjuga com o verso 6, diante do medo, nós temos proteção. Olha o verso 3. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça.
ele sabe e conhece muito bem o que é um escudo, a importância de um escudo numa guerra. O escudo também é retratado lá em Efésios, a armadura de Deus, a qual você pode apagar, defender dos dardos inflamados do inimigo. O escudo era, de fato, um componente de guerra muito poderoso, muito útil na guerra. Alguém que tinha apenas a espada era considerado um bom ataque, mas sem defesa, porque não tinha um escudo. Então ele está dizendo: Senhor, Tu és o meu escudo. Eu sou rei. O Senhor me constituiu rei e me deu uma coroa. Mas Tu, Senhor, és a minha glória. Veja que Davi em nenhum momento aqui exalta a sua própria majestade. Eu sou rei, mas a minha glória é o Senhor. Meus irmãos, isso é muito profundo. Nós podemos nos gloriar de muitas coisas que Deus faz por nós, mas sempre ter em nós a convicção plena de que a nossa maior glória é o Senhor. E mais, o Senhor é quem exalta a minha cabeça. Em outras palavras, Davi estava dizendo assim: quem me constituiu rei foi o Senhor. Ainda que o meu filho queira tomar a minha coroa, mas quem a colocou na minha cabeça foi o Senhor, e a minha vida é para a glória do Senhor. É por isso que nós não precisamos nos preocupar com posição na igreja, com lugar, com espaço, com reconhecimento, porque, meus irmãos, toda a nossa vida, a nossa história, o que fazemos é para a glória de Deus, e quem exalta a nossa cabeça é Ele também. E às vezes nós queremos glórias fúteis, passageiras de homens, como Absalão queria a coroa do pai, a coroa que nós lemos em Mateus, feita de ouro, que a traça e a ferrugem iria corroer com o tempo. Mas aqui Davi está dizendo que não, que a glória dele era o Senhor, e é Ele que exaltava a cabeça de Davi. Agora olha como que o verso 3 conjuga com o verso 6. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim, de todos os lados. Eu não tenho medo, Senhor. Por quê? Tramam contra mim de todos os lados. Eu olho para um lado, tem alguém maquinando mal. Eu olho para trás, tem alguém esperando eu dar as costas para me apunhalar. Os que me vêm à frente com um sorriso, mas na verdade está trancando os dentes para me engalfinhar. Meus irmãos, de todo lado, Davi não sabia mais em quem confiar. Você já deve ter visto filmes e séries daquelas tramas e conspirações dentro dos palácios, das sucessões de coroa, dos conselheiros, cujos quais o rei não sabia em quem podia confiar. Quem é que está tramando contra mim? Quem é que está à espreita, aguardando para me derrubar? Davi está dizendo isso. Senhor, tramam contra mim e eu não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim. Eu imagino a tristeza de Davi. Cada pessoa que levantava a mão dizendo: eu sou por Absalão, eu estou com Absalão, eu estou do lado de Absalão, estou apoiando Absalão, eu fico imaginando a facada no coração de Davi. Mas você, meu conselheiro, você que comia na minha mesa, mas você que fazia parte da minha corte, você. E aí Davi só tem uma coisa a dizer: Senhor, eu não tenho medo de milhares do povo que se posicionam contra mim. E se posicionam de todos os lados. Por quê? Porque Tu és, Senhor, o meu escudo. De todos os lados que eu for atacado, o Senhor é o meu escudo. Você já orou assim? Senhor, seja meu escudo contra as murmurações. Seja meu escudo contra as palavras negativas. Seja meu escudo contra pensamentos que me põem para baixo. Seja meu escudo, Senhor, contra pensamentos que me fazem pecar contra o Senhor. Seja meu escudo contra aqueles que tramam contra mim. E por último, meus irmãos, nós temos aí o verso 4 e o verso 5, só sobrou eles, Verso 1 conjugando com 7, verso 2 conjugando com 8, verso 3 conjugando com 6, e por último, diante de Deus, nós temos sustentação.
Olha o verso 4 e 5 para nós encerrarmos. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Adoremos no seu santo monte. É claro que nós não estamos no monte santo do Senhor fisicamente, mas aonde o povo de Deus está reunido invocando o nome dele, ali se torna o monte onde o Senhor habita. Por isso que nós não temos fixações com locais, com lugares mais santos, menos santos, onde Deus vai nos ouvir, vai nos responder mais depressa. Não! O santo monte do Senhor pode ser no quarto da sua casa, onde você invoca, porque o salmista mesmo vai dizer que perto está o Senhor de todos os que o invocam, e o invocam em verdade. Perto está o Senhor. E ele diz: Senhor, com a minha voz clamo. Não resta outra coisa para mim e para você que não seja clamar. Para Davi aqui, ele estava fugindo do filho e orando: Senhor, com a minha voz eu te clamo. E eu sei que o Senhor, do seu santo monte, me responde. E qual é o resultado final desse clamor, irmãos? Olha o verso 5. Deito-me, pego no sono. Meus irmãos, quem é que pode dormir com alguém o seu encalço perseguindo? Quem é que pode ter uma noite tranquila com o diagnóstico de uma doença? Quem é que pode deitar e pegar no sono com um problema familiar? Quem é que pode deitar e pegar no sono com um filho, com um ente preso, padecendo, pessoas te ligando, te oprimindo? Quem é que pode dormir com isso? Mas aquele que eleva a voz ao Senhor e clama e sabe que lá do alto ele responde, pode deitar e dormir tranquilo. Deito e logo pego no sono. E esse pegar no sono aqui, meus irmãos, é tanto literal, mas também pode ser aplicado de você descansar a sua vida num Deus que te sustenta. Diante de Deus temos sustentação. Deito-me, pego no sono e acordo. Olha a sequência natural: deitar, dormir e levantar. É completo. Não é deitar e não dormir. Ou não é deitar, dormir, mas não levantar. Ele está dizendo assim: eu me deito, eu pego no sono e eu acordo. E aí vem o porquê junto, né? O porquê que explica todas as coisas. Porque o Senhor me sustenta. Eu estou nas mãos daquele que não dorme, para que eu possa dormir tranquilo. Que Deus em Cristo nos abençoe.